Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para falar sobre esse universo da escrita e a pandemia, esse momento que a gente está passando aí. Hoje eu vou conversar com a minha amiga Silvia Faro, atriz, apresentadora. Tem também trabalha na internet, a Silvia chegou aqui. Vamos falar sobre a grande autora Lígia Fagundes Telles, sob uma perspectiva muito bacana, que é a perspectiva do leitor, ou da leitora, no caso. Vou esperar a Silvia pedir para entrar. Silvinha, sabe que você tem que pedir para entrar, né? Apertar o botãozinho aí. É isso. Oi, Wagner. Buenos dias, né? Silvia está entrando. Oi, Silvinha. Oi, tudo bem, Paula? Tudo, e você? Tudo bem também. Bacana te ver, o único jeito que dá. É verdade, né? É verdade. Bom poder se ver, pelo menos assim, um pouco, né? Matar um pouco a É, saudade. bacana, obrigada por você estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Eu estava falando que hoje a gente vai falar sobre essa grande autora, que é a Lígia Fagundes Telles, que esse ano, agora há pouco, né? Fez 97 anos. Dia 19 de Uau, abril. 19 de abril, 97 anos. Incrível, né? incrível. A Silvinha sabe tudo, vamos falar sobre isso. A ideia, é engraçado que às vezes quando eu chamo as pessoas para falar sobre os autores, elas falam, mas eu não tenho título, digamos assim, não sou especialista nisso, né? Mas a ideia é a gente poder falar sobre uma perspectiva que às vezes se esquece, que é a perspectiva do leitor, né? Que no fundo é aquilo que mais importa para um autor, né? Você é a pessoa que eu conheço que mais é apaixonada pela Lígia. Eu queria conversar com você sobre essa perspectiva, né, do leitor que se apaixona, enfim, que se vê nessa autora. Eu queria que você me contasse primeiro, você é formada em letras, né? Eu queria que Isso. você me contasse primeiro por que que você, como é que foi essa chegada até a Lígia, né? Com tantos autores e autoras no mundo, por que que você se identificou e como que você chegou, começou a ler a obra dela? Bom, na verdade, primeiro eu fico feliz de ser essa visão é, da perspectiva da leitora, porque embora eu seja formada em letras, eu não sou estudiosa da Lígia, né? Eu leio muito sobre ela, adoro, sei algumas coisas, mas não tenho essa formação, digamos, acadêmica em Lígia Fagundes Telles, então isso já me alivia um pouco aqui. E eu cheguei na Lígia, na verdade, foi na escola. Aos 15 anos, a professora de português da escola pediu para a gente ler esse livro aqui, ó. Esse que é uma coletânea de contos dela chamado Venha Ver o Pôr do Sol. Eu já não enxergo mais sem óculos, É que aí também no Instagram fica ao contrário, né? fica ao O contrário, título mas tudo aqui. bem. É. Mas só para o pessoal poder identificar aqui a capa. E quando eu E li, era esse era mesmo esse livro? aqui, ó. Era esse exemplar? Ah, que legal. Era esse. Aqui, ó, tá aqui até meu nome. Eu li em maio de 1994 e aqui tem um autógrafo da Lígia que depois eu conto como eu consegui esse autógrafo aqui. Era exatamente esse. E quando eu li, eu fiquei, nossa, um mundo se abriu assim, porque eu sempre gostei bastante de ler. Mas aos 15 anos eu lia bastante Agatha Christie, era um outro Também. tipo de leitura, enfim. E quando eu me dei conta com uma autora brasileira, viva e que escrevia dessa forma, eu fiquei completamente apaixonada. E comecei a minha coleção de livros de Lígia Fagundes Telles. Aqui tem um tanto, aqui tem outro tanto. Uau! E ela fala que não é especialista. Deixa eu só perguntar, quando você fala escrevia desse jeito, que jeito que é esse? Além, claro, do fato dela ser mulher, estar viva, ser brasileira, que jeito que era esse? Assim, como é que você define isso? É, eu sempre gostei muito, como leitora, de ser enganada pelo escritor. Alguns escritores, às vezes, te fazem acreditar num caminho, que é o que Agatha Christie, por exemplo, faz. Você acredita num caminho, de repente ela te mostra que não é aquilo, é completamente outro, e aquele outro faz muito mais sentido do que aquele que você imaginou. Com a Lígia, não. Com a Lígia, o que eu sinto, eu começo a ler os contos ou os romances dela,
e eu não sei para onde vai. Eu me sinto completamente na mão dessa escritora, sabe? É como se eu olhasse assim e falasse, gente, mas para onde ela quer me levar? Será que é aqui? Então, eu vou muito cautelosa na leitura para tentar entender onde ela quer me levar. E, obviamente, ela leva para um lugar que eu jamais imaginei e isso completamente me encanta. Em todos os livros dela, em especial nos contos. Eu sou mais apaixonada pelos contos do que pelos romances, embora ela tenha romances maravilhosos. Uhum. Você falou um pouco da forma, né? O conteúdo, como é que uma coisa se junta com a outra, assim? O que tem aí talvez de coisas que se repitam? Qual que seria um pouco esse jeitão dela? Ou é muito diferente em cada livro? Como é que é essa questão do conteúdo, né? Você falou um pouco da forma. Eu vejo mais assim, os livros mais antigos de conto, eles vão muito pelo lado do imaginário, da fantasia, eles têm uma tensão, um ritmo tenso, bem trabalhado nisso desse imaginário fantástico um pouco. Que é o caso, por exemplo, desse livro aqui de mistérios. Ela tem todos, né? Acho que não tenho todos, mas eu tenho grande parte. Esse daqui é um dos meus preferidos. Eu acho que se alguém nunca leu Lígia Fagundes Telles, comece por esse aqui, porque esse é fantástico. Ele tem alguns contos que tem bastante isso que eu comentei do imaginário e da fantasia. Por exemplo, As Formigas, O Dedo. Esse conto é muito interessante. Ele começa assim, olha que curioso, ele começa assim, encontrei um dedo na praia. Aí você fala, encontrei um dedo na praia? E aí ela começa a entrar nesse perfil, né, nessa psicologia da personagem, no interior dela, divagando sobre aquele dedo que ela encontrou na praia. Uma coisa muito surreal, né? Encontrar um dedo na praia. E aí ela vai... Uma frase, né? Engraçado, pensei aqui agora, como essa uma frase já te coloca num outro, né? Você já quer saber, você já fica uma frase. Né? E depois deixa eu até ver se ele começa assim, porque faz tanto tempo que eu li esse. É isso, ó. Achei um dedo na praia. Começa assim, achei um dedo na praia. Aí nisso você já e embarca, né? Tem outra que tem o Venha Ver o Pôr do Sol, que foi o responsável por tudo isso, por toda essa paixão. Seminário dos Ratos, Natal na Barca, que esse Natal na Barca é um conto que você lê e no final você chora. Sempre cai uma lagrimazinha, assim, porque isso que é fascinante nela. Não só a parte do mistério e de te envolver, né, por uma situação completamente atípica, mas como ela trabalha muito o psicológico das personagens, você tem a impressão que você está, não sei, dentro da cabeça, você está vivendo junto com aquela personagem. Eu acho fascinante alguém que consegue fazer isso com as palavras. Realmente incrível. E aí você estava contando que quando você tinha 15 anos na escola, a professora te deu esse livro, o primeiro que você... E aí você embarcou. Eu queria entender como é que esse percurso do leitor, né? Como é que se dá? Porque você gostou de um livro dela, ok. O que fez você ler o segundo, e ler o terceiro, e ler o quarto, e aí caminhar junto com ela nessa trajetória de escrita? O que faz esse leitor, digamos assim, se fidelizar, né? Se fosse um trabalho, se fosse um produto, né? Fidelizar essa autora, assim, né? Por que de um livro leva para o outro, que leva para o outro? O que te levou, assim, a caminhar junto na escrita dela? Eu tenho, não sei, talvez isso seja algo muito meu, assim. Eu, quando gosto de um autor ou de uma autora, eu mergulho fundo, assim. Eu quero ler tudo dela. Foi assim com a Agatha Christie, foi assim com a Lígia Fagundes Telles, atualmente com a Helena Ferrante, Dostoiévski. Quando eu gosto de alguém, eu falo, nossa, esse livro é muito bom, então os outros também devem ser muito bons. Então, por que não ler outro bom livro, né? Então, eu mergulho mesmo. E aí, na época eu ia muito em sebo, né? Imagina, adolescente, não tinha tanto dinheiro assim para ficar comprando livro. Então, a maioria dos meus livros tem um selinho de sebo aqui dentro. Então, eu ia nos sebos e comprava muitos livros dela e fui começando
essa coleção. E aí, então, li esse pequenininho aqui. Gostei. Aí eu lembro que acho que esse aqui foi um dos segundos. Aí, puxa, bacana. Nossa, mas ela tem um livro, um romance que ganhou o prêmio Jabuti, que é o caso das meninas. Aí eu falei, nossa, então preciso ler esse romance. Afinal de contas, ele ganhou tantos prêmios, né? Então, vamos ler e tal. E aí foi indo. E só voltando um pouquinho numa pergunta que você me fez, eu sinto também que os livros mais recentes dela, que são, quer ver? Por exemplo, esse aqui, ó, Um Coração, Nossa, um lindo, Coração né? Ardente. Bonita capa, né? É Beatriz Bracher, né? Parece. Não sei. Esse, Parece. Invenção e Memória. Esses mais recentes dela, esse aqui também, ó, Durante aquele estranho chá. Eles vão Nossa, mais... texto, que título lindo, né? Bonito, né? Esse aqui tem uma frase que eu vou ler para você que eu gosto bastante. E esse outro aqui, A Disciplina do Amor, esses aqui, eles vão muito para essa questão mais perfil psicológico, é uma tensão mais interiorizada das personagens. Eu não sei se eu poderia dividir ela em duas fases, sei lá, isso é coisa da minha cabeça, mas eu vejo esses... Você pode, eu deixo. Você Você vê? lê, você é leitora, você pode. Essa segunda fase eu acho que é bem mais interior, assim. Olha que engraçado isso daqui. Ah, não é nesse, Durante aquele estranho chá. Eu acho que é em outro. Deixa eu ver se é esse, Invenção e Memória. Ih, já nem sei mais qual que é. Mas tem um que ela fala assim... Deixa eu ver se é no Disciplina do Amor. Ah, não sei mais. Que é assim, no final de um dos contos está escrito assim, confissão. Perguntei ao mar, não, pedi ao mar, não lembro agora, calma. Eu vou achar isso daqui, eu falo, porque eu vou falar de um jeito que não é bonitinho, que é o jeito que ela escreveu, entendeu? Pedi ao mar uma sugestão e o que ele me disse? Nada. O Wagner falou assim: você pode tudo. Estou amando essa conversa informal com ar de acadêmico. Ah, que bom! Que bom! Eu não sei, eu tenho mania, Paula, eu não sei se você tem essa De mania anotar com de lápis. anotar, conversar com lápis no livro. E aí depois eu já não sei mais o que eu escrevi, onde Aí tá. você acha assim, eu vou achar aquela anotação. Quando eu abrir o livro, eu vou achar ali aquela coisa que eu anotei. Daí, obviamente, você não Obviamente vai você achar. não acha nada e já não sei mais onde tá o que eu queria Tudo bem, mas colocar. é ótima frase, de qualquer modo. Você falou que você tem aí um autógrafo dela e tal, né? Eu queria também entender um pouco, quando esse leitor ele se apaixona pelo autor, ele se apaixona pelo que o autor escreve, e daí vem, acho que para a maioria, não sei se para todo mundo, uma vontade também de estar perto, de conhecer a vida, de saber como é que é, ainda mais ela sendo uma mulher e viva, né? E brasileira. Como é que foi isso de você partir das histórias, quer dizer, né, da ficção, para ela, assim, para se interessar por ela, para procurá-la, enfim. Olha, eu tive 5 encontros com a Lígia. Não eu e ela sozinha, quem me dera, né? Mas encontros onde eu a vi palestrando, né? Falando sobre as obras ou em debates, em mesas literárias. E eu fiquei sabendo desses encontros na época da faculdade de letras. Por quê? Eu entrei na faculdade em 99. Então, vamos combinar que nessa época, 1999, a internet estava Internet. começando, não é? Então, assim, antes disso, por mais que eu amasse a Lígia, eu não tinha como saber onde ela estaria fazendo essas palestras, a não ser, talvez, por alguma nota no jornal e tal. Na faculdade, eram colocados muitos cartazes. Por quê? Quem que vai se interessar por palestras de autores? Olha, estudantes de letras. Então, na faculdade, eu ficava muito sabendo desse e de outros encontros. Então, você imagina a alegria de uma fã ao ver na faculdade um cartazinho falando que dia tal, Lígia Fagundes Telles ia participar de uma mesa literária na faculdade do Largo São Francisco, né, que foi a faculdade de Direito que ela estudou.
Ixi, tá meio ruim, Silvinha. Tá? Que pena. Tá bem você que trabalha com internet, tá ruim deu Não, uma. para mim aqui tava ok. Pois Me fala até onde você é, ouviu, então. fica ok pra você, mas pra gente não. Você falou que a sua alegria de saber que ela ia dar uma palestra na faculdade, no Largo São Francisco, onde ela estudou. Ah, sim. Exatamente. Aí eu fui até lá com uma pilhazinha de livros, né? Então, assisti, lógico, a palestra dela e no final forma aquela fila gigante e vai lá, Silvia, com os livrinhos para tipo uma pilha, né? Mas eu fiquei com vergonha, nesse dia eu só dei 3 para ela autografar. Imagina, ela adora. Tirei essa foto Ai, que bonitinho, novinho. que eu guardo com muito carinho aqui. Uhum. Aquela foto na época, né, que era a máquina de revelar filme, e o medo de não sair essa foto, meu Deus do céu. E tá aí no porta-retrato até hoje. Tá no porta-retrato. E aí, conforme eu ia descobrindo, né, essas palestras dela, eu ia seguindo e indo em todas. Eu cheguei aí em palestras no SESC, teve também no Instituto Moreira Salles, várias. E aí eu sempre ia e levava alguns livros diferentes para ela autografar. Eu não tenho todos autografados, mas eu tenho aqui acho que uns 8 livros dela autografados, que imagina, né? Para uma fã de Lígia é a glória suprema. E aí, quando você passa a ouvir a autora falar, né, e ela é uma pessoa bastante reservada, né? Acho que ela fala bastante da obra, não tem essa coisa que muita gente tem hoje em dia de rede social, de falar da vida e tal, né? Tem 97 anos. Como é que, o que que, para você que conhece a obra dela também, com este olhar de leitora, o que que isso foi trazendo de novidade, digamos? O que que isso ajudou você a fruir a obra dela, ouvindo a autora falar? O que que isso traz para quem lê uma obra? Olha, eu me apaixonei mais ainda por ela, porque a Lígia uma senhora completamente encantadora. Ela fala, ela te envolve na fala, ela fala das obras, mas às vezes ela solta algumas coisas da vida dela, da vida pessoal dela, do percurso dela como escritora. E, e a forma como ela fala, a cadência, o ir e vir que ela faz tão bem também na fala, te deixa mais apaixonada ainda, né? E nesses encontros eu acabava descobrindo coisas ou sabendo de coisas dela, da obra e da vida dela, que, por exemplo, você não vê em reportagens ou né, aqui nas orelhas do livro, né? Eu lembro, por exemplo, de 2 frases que ela repetia bastante nos encontros, nesses bate-papos, que ela falava assim: quanto mais escolas e creches estiver no Brasil, menos presídios, como que era? Menos presídios. Deixa eu ver se eu tenho isso anotado em um lugar. Quanto mais escolas e creches, menos. Acho que era isso, menos presídios a gente vai ter, algo assim. Era muito. Menos hospitais e presídios, isso. Quanto mais escolas e creches, menos hospitais e presídios. E era algo que ela repetia bastante quando se falava, se perguntava para ela sobre a situação atual do país. Eu lembro que ela falava essas frases, assim, era bem interessante. Comentava também sobre a dificuldade de escrever numa época, né, em que mulheres que escreviam e que estudavam também não eram muito bem vistas, né? Falava coisas, por exemplo, sobre a mãe dela, que falava para ela: minha filha, você já faz uma faculdade de homem e agora vai resolver escrever, você nunca vai casar, minha filha. Então, ela contando essas coisas era muito encantadora, assim, né? E muito bem-humorada. Ela tem, né, ainda uma forma muito
humorada e ao mesmo tempo às vezes um pouco sarcástica de contar e muito encantadora. O Wagner perguntou se você já teve alguma decepção nessas palestras, algo que você não esperaria que ela tivesse dito, ou enfim, alguma coisa que não foi bacana. Não, decepção com ela, não. A minha decepção é quanto... nas primeiras palestras que eu fui, o acesso a ela era mais fácil, né? Conforme ela foi ficando mais velha e tal, o acesso para chegar nela e conseguir falar um pouquinho com ela no final da palestra, ou pegar um autógrafo no livro, por exemplo, era um pouco mais difícil, porque você tinha que enfrentar várias barreiras ali de assessores e não sei o quê, para conseguir chegar nela e nem que fosse agradecer, encostar, abraçar. Hoje não pode. Não pode. Hoje não pode. Hoje realmente, hoje não pode mesmo. Você falou um pouco dessa questão dela ser mulher, ter 97 anos, da mãe, enfim, de tudo isso. Como é que essa questão da mulher aparece nas obras dela, né? Como é que esse olhar de uma mulher que tem 97 anos passou por tudo isso, né? Enfim, fez uma faculdade numa época em que não se fazia. Como é que essa vivência dela como mulher aparece? Se tem um olhar, se discute muito isso também, né? Existe um jeito feminino de escrever? Tem uma literatura feminina? Como é que você vê isso na obra dela? Primeiro que eu vejo que são muitas as personagens femininas. Eu vejo mais personagens protagonistas femininas do que masculinos nas obras dela, né? E todas essas personagens, elas têm uma força diferente, ou uma fraqueza muito grande, diferenciada, assim, dos estereótipos, né? Então, eu acho que ela coloca, sim, na obra dela, talvez uma crítica social, uma forma diferente de pensar, né, para essas personagens. Eu acho que, assim, para nós mulheres vale muito a pena ler e olhar, né, o olhar dessas personagens femininas. Uhum. Wagner perguntou se ela é paulista. Ela é, né? Sim, sim, nasceu em São Paulo, em 1923. Então, eu queria também perguntar um pouco para você. Teve obras dela, por exemplo, acho que das mais famosas, As Meninas é uma das mais famosas, né? Que fala sobre uma questão política, né? Exatamente. E foi adaptada também para o cinema. E lembro que na época essa adaptação foi super importante, nem tinha tanto filme brasileiro assim na época e tal. Queria que você falasse um pouco dessa questão de adaptação, por que você acha que essa obra é tão emblemática. Fora As Meninas, enfim, acho que Seminário dos Ratos, tem algumas obras que são mais famosas, sei lá, mais importantes, não sei como a gente pode usar essa palavra aí. Queria que você falasse um pouco dessas obras e dessa questão da adaptabilidade para o cinema, né? Como é que é essa passagem? As Meninas, ela fala da questão da ditadura, né? Foi uma obra lançada em 1973, então bem aí no meio da ditadura, bem na época da censura. Então, e ganhou muitos prêmios e tal, então eu acredito que seja uma obra de grande interesse, né, do grande público, e talvez por isso também tenha sido escolhida para ser transformada em filme, mas várias outras obras ali já viraram filmes, curtas, teatro. Sempre houve essa adaptação para outras linguagens. Eu sou uma pessoa que, assim, vê com bons olhos as adaptações para outras linguagens, desde que não mude demais a obra do autor. É óbvio que, dependendo da outra linguagem, vai ter uma outra necessidade, então talvez um ou outro ajuste precisem acontecer, né? Mas eu vejo assim, pelo menos nas obras dela que eu cheguei a ver adaptadas, estava tudo ok. Tem um livro, foi o primeiro romance dela, que é o Ciranda de Pedra, que virou até novela. Eu tenho esse também, você tem bem antiguinhos, né, de ser. Esse aqui, ó, tem aqui, ó, o autógrafo dela, ó, que bonitinha. Tá aqui misturado com o meu nome, ela escreve assim: Silvia, com os meus melhores votos de muito sincero... A letra da Lígia... Encontrei um defeito em você, Lígia. Tua letra não é tão bonita. Silvia, com os meus melhores votos de muito
sucesso na carreira. O Abraço de Lígia Fagundes Telles. Março de 99. Essa foi a primeira vez que eu a encontrei. E é engraçado porque não é tão comum, né, um livro virar novela, né? Quer dizer, a gente vê filme, vê peça, agora novela não. O que que tem nesse livro que você acha que suscitou adaptar um livro para virar uma novela? Esse é um livro que tem também personagem feminina aqui forte, sabe? E nossa, Paula, faz tanto tempo que eu li esse livro, eu li em 98, eu não lembro muito, mas eu lembro que tem uma personagem forte, que, se não me engano, é Virgínia. Eu não cheguei a ver essa novela porque era criança, não sei se você chegou a ver. Minha mãe não me deixava ver novela, mas eu lembro um pouco que eu tinha um pouco de medo de alguma coisa quando estava na minha avó. Eu lembro que era alguma coisa que era assim, que acho que porque era proibido de eu ver, né? Assim, eu lembro um pouco da abertura, mas não era. Bom, agora acho que a gente vê a Regina Duarte em todo que é lugar, né? Não era ela que fazia essa novela, acho que talvez seja, Não se eu não me sei, engano. eu não lembro, não sei se tinha Fernanda Torres, eu tenho uma. Posso estar errada, se alguém aí mais conhecedor dessa novela puder Eu nos acho que ajudar. sim, que ela ganhou um prêmio e aí ela foi, não pôde ir para Cannes, e daí ela saiu. É isso mesmo, acho que é. Lembrei. Mas eu gosto bastante. Eu lembro que eu gostei bastante desse romance na época que eu li, assim, achei bem interessante. Se eu não me engano, essa menina Virgínia, ela tinha alguns problemas, não sei se com aparência ou. Fernanda Torres, foi isso mesmo. Aí ela ganhou um prêmio em Cannes por causa do filme do Jabor, eu sei que vou te amar, e a Globo não liberou ela para buscar o prêmio, porque ela estava fazendo Cena de Pedra. Depois disso ela saiu, não fez mais novela. Lembrei da história, é isso. Então, ó, muito bom. Duas cabeças lembram melhor que uma. Sabe uma coisa que eu queria falar antes que eu esquecesse aqui? Desde o aniversário da Lígia, né, 97 anos, eu falei, gente, e não vi nada na mídia, não li nada, Pouco, né? muito pouco. Eu falei, gente, cadê ela? Ela tá viva. E por que as pessoas não falam dela e tal? E comecei a mandar mensagem insistentemente para a agente literária dela, tipo, pelo amor de Deus, me dá notícias da Lígia, ainda mais agora, né, com pandemia, quarentena, cadê ela, cadê ela? Enfim, depois de muito insistir, recebi ontem, olha que bom, que sorte, ontem eu recebi um e-mail falando que ela tá bem, que pela idade ela não dá mais entrevista e que ela está sendo cuidada pela neta dela, a Lúcia, e que ela continua morando em São Paulo, na Rua da Consolação. Isso eu já sabia. Toda vez que eu passo na Rua da Consolação, eu fico assim, será que eu vou ver a Lígia? Será que eu vou ver a Lígia? Mas independente dela dar ou não dar entrevista, né? Poderia ter várias né, coisas em jornais, enfim, homenagens, mas até por isso que eu achei bacana a gente conversar sobre ela, porque acontece muito isso, né? Se eu falar Clarice Lispector, aí todo mundo, né? E elas eram, tanto é que esse ano é 100 anos da Clarice, né? 97 da Lígia, são contemporâneos. Mas parece que tem que morrer, né? Para poder, para poder virar, para poder ter o seu lugar no panteão aí das autoras, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre o que essa obra que é feita aí ao longo de tanto tempo, diz para o mundo de hoje, né? Você falou da questão das figuras femininas fortes, das protagonistas. Veio uma menina aqui que falou da obra da Clarice, falou isso também, que um dos grandes diferenciais é a mulher ser protagonista. Então, acho que esse olhar da mulher está um pouco por aí, né? Em contar a história sob a perspectiva feminina. E o que essa obra fala para hoje, né? Para as mulheres e para o mundo? A seu ver. Bom, são várias questões aí. Primeiro que Lígia era bastante amiga de Clarice, ela comenta que elas tiveram poucos e profundos encontros, então elas chegaram a se encontrar e a conversar várias vezes. A Lígia também era muito amiga da Hilda Hilst, que também é uma outra autora muito esquecida, né? Coitada. Cada vez tá vindo, né? E tá saindo mais, pelo menos num pequeno nicho. Exatamente, num pequeno nicho. Mas elas eram bem amigas e acho que são autoras aí que têm uma voz narrativa muito marcante, né? Você lê algo da Lígia, da Hilda ou da Clarice, você consegue identificar ali um perfil, uma forma, uma identidade de escrita muito forte nelas. E
Eu vira e mexe, leio e releio livros ou contos da Lígia e eu acho que o que ela deixa, né, assim, para hoje, é que são todos muito atuais. São temas universais, falam de sentimentos ou te colocam em situações tão surreais, mas será que são tão surreais quanto o que a gente vê hoje ligando a TV? Hoje, bom, hoje surrealismo Será que é tão surreal quanto essa entretenimento. pandemia? Então, assim, tudo fica tão próximo ao mesmo tempo, sabe? E eu fiz uma descoberta faz pouco tempo, assim, sobre a obra da Lígia, que eu fiquei encantada. Eu estava lendo esse livro aqui da Flannery O'Connor, que é um livro de contos. Ele chama Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outros Contos. Bom título. É bom, né? E é um bom... E a Flannery O'Connor, eu, assim, não a conhecia tão a fundo. E ela tem muito também, e esse livro tem bastante disso, desses mistérios, dessa tensão do que vai acontecer, umas personagens meio estranhas e tal. E aí eu li um conto chamado Um Homem Bom da Roça, alguma coisa da roça. Deixa eu ver aqui. Vida Boa, como que é? Gente Boa da Roça. Quando eu li esse conto, eu falei, não acredito, foi daqui que a Lígia pegou inspiração para escrever o conto Elga. Nesse conto aqui da Flannery O'Connor, tem a personagem chama Ulga e ela tem uma perna mecânica. E no conto Elga, da Lígia Fagundes Telles, a personagem chama Elga, né, o nome do conto, e também tem uma perna mecânica. As situações são completamente diferentes. As personagens são completamente diferentes. Mas você consegue perceber, tanto pelo nome da personagem quanto pela condição física da personagem, que houve aí uma inspiração ou uma homenagem, não sei. E eu vejo nesses contos, por exemplo, esse daqui é final do século XIX. O da Lígia já é de agora, mas, enfim, 1950, 1960, eu não sei exatamente quando ela escreveu o conto Elga, mas eles poderiam acontecer hoje. São histórias tão tensas e tão absurdas que totalmente poderiam acontecer agora. Então, retomando o que você me perguntou, eu vejo, sim, uma possibilidade de tudo isso que ela escreve ser atual para sempre. Eu acho que quando um autor consegue essa mágica, é encantador, é totalmente encantador. Você estava falando dos contos e do romance, né? Você fala que você até acha, gosta mais, ou enfim, gosta mais ainda dos contos do que dos romances. Queria que você falasse um pouco dessa diferença de formato, né? É uma grande questão isso também, né? Assim, que história, e eu que dou aula de escrita, né? As pessoas falam muito, o que é para dar um conto, o que dá um romance, como é que a gente sabe como é que isso se dá? Queria que você falasse, então, no caso, aí, qual é essa diferença e por que os contos delas são tão especiais? Ela é muito conhecida por conta dos contos, por conta dos contos Por também, todos os né? contos, é verdade. E os romances também não são caudalosos, né? Assim, ela não é uma autora que escreve, assim, digamos, coisas muito compridas, assim, grandes, né? Ela tem essa maravilha que eu acho, que eu invejo, que é concisão, né? Queria que você falasse um pouco dessa característica e dessa diferença de conto e romance. É muito doido, porque assim, eu como escritora, como leitora, eu gosto mais de ler romances do que contos. Eu também. Mas, no caso da Lígia, eu gosto mais dos contos. Eu acho que ela consegue, em pouco espaço, talvez em pouco tempo, uma carga tão intensa e tão avassaladora, literária, estilística ali, que aquilo me deixa perturbada. Eu leio, às vezes, um conto dela e aquilo fica reverberando dentro de mim por muito tempo.
né? Às vezes eu tenho essa sensação com bons romances, né? Acaba um romance, ou ele tá no final e eu não quero acabar, e eu fico segurando, e ele acaba, e depois eu preciso de um tempo para começar a ler outro, porque eu preciso ainda digerir tudo aquilo. E ela consegue fazer isso com 5, 6 folhas escritas. Então, é muito maluco, assim, ela conseguir essa sensação no leitor com tão poucas páginas, entendeu? Uhum. Eu acho que a minha percepção de leitora é essa. Uhum. O Wagner falou que você transmite uma alegria muito grande em relação à Lígia e que ele está com vontade de lê-la. Se a gente conseguir uma pessoa que vai ler por conta disso aqui, já está maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso que você falou. Por exemplo, você estava lendo um outro livro, veio na sua cabeça um conto de um livro que você leu da Lígia, né? O quanto essa, digamos assim, esse acompanhar a carreira, ler todos os livros, como é que isso te dá um olhar para o mundo, né? Que está sempre um pouco, digamos, junto desse olhar do mundo da Lígia, né? Como é que isso molda um pouco a forma como você lê outras coisas também, a forma como você olha para o mundo, né? E essa sensação de proximidade com ela também, né? Como é que é isso? Eu acho que quem tem a paixão pela leitura, todos os bons livros, eles ficam ali cravados na alma, né? É um carimbinho ali que fica. E conforme você tem outras vivências, ou você se depara com outras situações, você meio que lembra ou resgata aquele carimbo que ficou lá, né? Então, frequentemente, eu às vezes lembro de uma frase, como é o caso do conto do dedo, ou de algum sentimento que eu tive em algum conto. Eu falo, nossa, eu não lembro nada desse conto, mas eu lembro que eu senti isso. E aí, em alguma outra situação que eu sinto a mesma coisa, aquilo me remete a alguma obra dela, algum conto dela, ou de algum outro autor ou escritor que eu gostei bastante, né? Algum daqueles que me carimbou ali na alma. Mas com a Lígia, acho que por ter essa potência tão forte, tão intensa, e por eu ter essa vivência com a obra dela e com a pessoa dela em alguns momentos, isso é mais frequente, né? Eu acabo voltando para ela, indo e vindo. Então, assim, tem livros que, por exemplo, eu li e talvez eu não queira ler mais, como é o caso do Ciranda de Pedra, que é um livro bom, mas não me marcou tanto. Agora, tem outros que frequentemente eu volto. Por exemplo, tem um aqui que eu adoro, que é o conto As Cerejas. Então, o que eles fizeram? Pegaram o conto da Lígia, convidaram outros escritores para escrever o mesmo conto de outro ponto de vista, de outra personagem. Eu adoro isso. Eu acho fascinante quando esse exercício, né? Isso já é uma forma desse ir e vir, né? Que eu estava comentando aqui. Outros autores em cima disso. E, por exemplo, teve uma vez, olha, por conta desse conto, As Cerejas, uma vez, estava no antiquário e eu vi um pingente em formato de cereja. Eu fiquei maluca com aquilo. Eu falei, eu preciso desse pingente. Por quê? Aqui fala de um pingente em forma de cereja. Você percebe o quanto, às vezes, coisas aleatórias te voltam para aquele carimbinho que foi feito lá na alma? É isso. E essa é a mágica de um bom escritor, entendeu? É carimbar para sempre a sua história, a sua alma, e você, em situações absurdas e diversas, acabar voltando de alguma forma para aquela obra, para aquele sentimento, para aquela frase, aquilo que te marcou. A Ana falou verdade, isso acontece de fato, né? Assim, eu acho isso muito, muito lindo, né? Você lembrar, às vezes, vem num contexto, ou lendo outra coisa, vem aquela obra na sua mente, ou seja, ela vai te moldando, ela vai te acompanhando, né? Quase como um companheiro de viagem na vida, né? Isso é muito bonito. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse lugar da Lígia, digamos assim, na literatura brasileira, né? No momento em que ela
aparece, o que que tem nela de diferente, de especial, que faz com que ela tenha esse lugar, digamos assim, só dela, né? Porque o que que ela traz de novidade, digamos, no momento que ela começa a escrever, e o que que ao longo da carreira dela vai se modificando também, né? Você falou que no começo tem uma forma de escrever, agora você vê Sim. que tem outras questões. Queria que você falasse um pouco dessa, quando ela aparece, por que que ela tem esse boom, esse lugar que ela começa a ocupar, o que que ela traz de visão que até então não tinha, e do seu olhar dessa, digamos, dessa trajetória de escrita dela, e o que que se modifica, o que que fica. Ela surge bastante, assim como uma ficção, né, intimista, aí nos anos 50, 40, 50, ela lançou o primeiro livro dela ainda na faculdade, que era um livro de contos, eu nem lembro o nome, alguma coisa da praia, que depois ela até tirou de circulação, que ela é um livro que ela não gosta, eu não acho esse livro. Ela não gosta, porque ela fala que ela ainda era muito imatura. E eu acho que assim, o que ela trouxe é essa questão psicológica, das sutilezas humanas, sabe? Num grau muito profundo, muito intenso e muito soco, assim, sabe? Muito rápido. E que te leva na história de uma forma que você como leitor não conduz nada. Você se deixa levar, né? Então, isso eu acho que é o grande diferencial dela. Como eu comentei, realmente, eu vejo no começo das obras dela mais essa questão do imaginário, da fantasia, e depois mais a questão dessa tensão interiorizada, mas sempre, tanto no que eu chamo aqui de primeira fase como segunda fase, sempre com muita delicadeza. Por mais que seja muito forte, é sempre tudo muito delicado. Como O que que você chama de delicado, Silvia? O que que você chama de delicado? O que é essa delicadeza? Eu acho que é meio que te levar sem você perceber. E quando você vê, você se dá conta e você está num lugar que você não imaginou. Eu acho que é isso. Tem um conto maravilhoso dela que é bem famoso, chama Estrutura da Bolha de Sabão. Uhum. Que eu Acho que é um acho dos mais famosos. Lindo título, na verdade. E eu acho que é bem isso, assim. Os contos dela é uma bolha de sabão. Eles são delicados, eles são misteriosos, transparentes, e de repente explode. Eu acho que Ai, é isso. Eu acho que a melhor imagem para descrever ela é a estrutura da bolha de sabão. muito lindo. O Wagner está perguntando se ela tem alguma referência de escritores brasileiros nas obras dela. Se você vê, se ela deixa marcado, digamos assim, as referências de autores brasileiros de algum nas Olha, obras. E se não está marcado na obra, se você sabe das referências dela, assim, digamos, se você tivesse que pô-la em algum movimento literário, ou não só literário, como artístico em geral, quais são as referências que ela traz? eu não lembro. Tá ruinzinho aí. Tá, autores e tal. Eu sei que. Silvinha, deu uma parada aqui. Pode voltar, falar Voltou? que deu voltou. Tá. Eu não lembro se explicitamente ela chega a falar disso de autores em algumas obras, mas tem obras de memórias dela, que se eu não me engano é esse Invenção e Memória. Eu acho, posso estar enganada, mas que ela comenta um pouco da Clarice, ela comenta algumas coisas, talvez da Hilda Hilst, então, mais nesse Invenção e Memória, que ela fala um pouco dela, né? Quer dizer, você nunca sabe, né? Um escritor, você nunca sabe se ele está falando dele, se não está. Fica aquela coisa, será que é? Será que não é? Ela também faz disso um mistério, mas tem algumas passagens. Junto com a Lígia, a época, que ela surgiu, a época do Dalton Trevisan, do Fernando Sabino, Carlos Heitor Coni, ela vem, eu colocaria ela junto com esses escritores. Mas ela
ela teve contato com muitos escritores famosos, assim. Ela fala que o Vinícius de Moraes chamava ela de Liginha. Que o Mário perguntou para ela se ela preferia... Isso até tem numa entrevista que ela deu para Cultura, para TV Cultura, eu achei muito legal, que o Mário de Andrade perguntava para ela se ela preferia ser bonita ou ser inteligente, porque ela era muito bonita, né? E aí ela conta que ela fazia... que ela queria ser inteligente, ela não queria ser vista pela beleza. Então, é muito engraçado que às vezes você vê as fotos dela mais nova, sempre mais sério, assim, tem sempre segurando, e as fotos dela mais idosa, um pouco mais relaxada já não precisa, né, ser tão... Clarice também. Essas mulheres tiveram que passar por esse, né, imagina, e é engraçado se a gente pensar hoje, né, Mário de Andrade, o grande Mário de Andrade, fazer uma pergunta que, obviamente, a gente está falando, está descontextualizando, mas, enfim, de teor machista, né? Então, tem um pouco isso, eu te interrompi, você pode continuar falando essa questão dela aí no universo dos autores, mas como é que é isso, né? Acho que é bacana você falar que ela fez uma faculdade de Direito, né? No momento que até a mãe dela disse que era uma faculdade de homens, e ela dentro desse universo, que ainda hoje, né? A gente tem que afirmar a questão da mulher escrevendo, que tem tanta mulher escrevendo, mas o número de homens publicados é muito maior ainda. Né? Sim. Como é que ela se virou aí dentro disso, né? Acho que é bacana você falar isso dela ficar mais sisuda, do tipo ou bonita ou inteligente. E como é que ela se firma nesse mundo aí? É interessante que, assim, ela fez a faculdade de Direito, ela casou, o primeiro marido dela era professor dela na faculdade. Ela casou na época da faculdade, depois, enfim, separou e casou com Paulo Emílio Salles Gomes, que eu acredito, assim, pelo tanto que ela escreve, pelo tanto de dedicatória que tem para ele, e tem algumas menções dele nesses livros mais de memória, que foi o grande amor da vida dela, incentivador dela como escritora. Ela comenta, agora já nem sei se é nos livros ou se nas entrevistas ou nas palestras que eu fui, mas que ele falava para ela que, nossa, que invejava ela ser uma escritora, porque que lindo que é escrever ficção, e eles trabalhavam juntos, ela escrevendo e ele também, enfim. Deixa eu só fazer uma parte, que Paulo Emílio Salles Gomes é um dos grandes críticos de cinema, né, da história do Brasil, um grande pensador, mais do que crítico, um grande intelectual. Muito bom, ótimo a parte. E ele faleceu, né, já faz muito tempo, mas eu acredito que ele foi um homem aí, grande parceiro dela, e deve ter ajudado bastante ela nesses preconceitos, né? A Lígia também, ela fez faculdade de Educação Física. Não sabia. Depois da faculdade de Direito. Não sei se foi depois ou se foi meio que ao mesmo tempo. Eu sei que a de Direito ela terminou, a de Educação Física eu não tenho certeza. Mas o que ela diz da faculdade de Educação Física é que ela aprendeu muito a disciplina nessa faculdade. Que ajudou bastante na escrita dela, né? O fato de ter um horário, de cumprir uma meta, sei lá, o lance da disciplina. E ela diz também que, assim, por mais que ela seja uma autora muito publicada, muito lida, vendida, ela diz que ela não vive de literatura. Olha que maluquice. Nem ela, né? Nem ela. Ele já... Jesus. Aí eu penso, o que será? O que será dos outros, né? Se nem Lígia, ela era procuradora do Estado e ela vivia financeiramente disso, né? Não sei se já nos últimos anos também, mas para você ver o quanto, voltando para essa questão, né, da mulher, o quanto era difícil, mesmo para ela que tinha um contato, né, com autores famosos, o Vinícius, Mário de Andrade, enfim, Érico Veríssimo, ela estava, né, inserida nesse meio, ela era publicada, tinha aí um apoio, né, do segundo marido e tudo mais, mesmo para ela, essa questão de viver de literatura
era algo complicado, né? Não sei, reitero de novo, não sei como é nessa fase já da idade dela mais avançada, né? Talvez isso tenha revertido, mas ela falava que no começo, enfim, no grande, na grande parte da carreira dela, era assim. Uhum. Ela participou de um momento super inaugural aí da moderna, digamos, do pensamento moderno brasileiro, né? Assim, da arte moderna brasileira, na década de 50, quando você teve todo um pensamento de teatro, aliás, teatro menos, né? Mas literatura, cinema, a revista Clima, da qual todos eles faziam parte, ela estava ali junto, né, deles todos. Como é que esse lugar da Lígia, para além da ficção dela, como uma mulher, como uma pensadora, como uma referência intelectual, acho que para as mulheres, e uma que com certeza é para você, né? Como é que esse papel dessa mulher, que não tem muitas, né, se a gente for pensar dessa geração, a gente conta nos dedos, óbvio que deveria ter muito mais, mas que chegaram para a gente não são tantas, né? A gente falou aqui, Clarice, aí tem algumas, né? Não são tantas. Como é que é esse papel dessa, para além da ficcionista, esse papel de pensadora, né, de uma mulher que tá nesse lugar aí, que não tem tantas assim, né? A gente lembra muito mais dos homens. Como é que é esse papel dela? Eu vejo a Lígia sempre muito politizada, muito inteirada com o que acontece no Brasil, no mundo. Isso se reflete nas obras dela, em especial nas meninas, né? Mas sempre tem ali nas obras dela, nas palestras que ela dava, você percebe que ela é uma mulher que sempre foi à frente realmente do seu tempo, né? Falando de temas e com uma visão muito mais aberta e avançada, né? Assim, em relação com pessoas da mesma idade, talvez que não tiveram essa vivência ou essa expressão, né? Então, eu vejo a Lígia muito como pessoa, é uma pessoa que eu admiro muito, não só a autora Lígia, mas a mulher Lígia que ela foi, de enfrentar e de realmente querer escrever e se dedicar para os livros, embora trabalhando lá como procuradora do Estado e tendo, né, fazendo aí a faculdade de Direito, como muitos outros artistas, não só na parte da escrita, mas em várias outras artes, quantas outras profissões a gente não tem para poder bancar o nosso amor, né, pela arte. Ali já era uma apaixonada pelo ofício. Eu falo era porque ela não está mais ativa, ela não escreve mais, mas ela está viva, gente, pelo amor de Deus, ela está viva. Uma apaixonada pela vocação em escrever, né? Ela fala bastante que se o escritor não tiver a paixão, que ele pode ter o talento, a forma, dominar as palavras, mas se ele não tiver a paixão pelo ofício, ele não será um bom escritor. Ela fala bastante no lance mesmo da vocação, no chamado, né? E isso se reflete na pessoa dela, você percebe com ela falando, nas entrevistas que você pode procurar aí pelo YouTube, tem tanto material dela, né? Dando entrevistas, a paixão, você vê paixão nos olhos dela quando ela fala, e não só das obras, mas de assuntos no geral, assim. É uma autora que brilha ali os olhos. Uhum. Bom, a gente está chegando no fim, aqui é bem rápido essa hora, passa bem rápido. No começo você falou, para quem nunca leu Lígia, do livro que você sugere, queria que você falasse de novo qual é esse livro, e obras, ou enfim, ou algum material audiovisual, alguma coisa para as pessoas saberem sobre a Lígia, né? Não só sobre... Mas digo, quando eu estou falando sobre, não é fofoca, essas coisas, mas desse papel tão relevante de uma mulher, com a idade que ela tem, 97 anos, o que ela representa para a cultura brasileira. Isso que você falou, que esse ano
deveria ter, né? A gente deveria ter ouvido falar muito mais agora que ela fez 97 anos e está viva. Mas, não, Wagner, falta 5 minutos. A gente tem tempo. Se tem algo que a gente pode, ou algum livro que cita ela, enfim, alguma coisa para a gente poder saber desse papel tão importante cultural dela, e a obra que você falou, uma ou duas, para adentrar nesse universo. Bom, eu acho que assim, para você... eu não queria citar filmes e adaptações dela, porque eu acho que isso vai muito... Primeiro você tem que ler o livro e conhecer a obra para depois ir para os filmes. Isso é uma opinião minha, assim, né? Então, mas eu acho interessante procurar, aí no YouTube tem bastante, a TV Cultura tem muito material da Lígia Fagundes Telles, tem Roda Viva com ela, tem documentários que eles fizeram com a Lígia, que são muito interessantes, e onde você consegue se apaixonar pela figura Lígia. E vocês vão se apaixonar, porque ela é muito encantadora, ela tem um jeito de falar e de envolver, e ela é engraçada, é demais. Então, eu sugiro, para se apaixonar pela pessoa Lígia, procurar aí esse material, especialmente da TV Cultura, que é feito com muito, muito cuidado e muito zelo com a pessoa e com a obra dela. E, para quem nunca leu Lígia, se você gosta de algo mais, digamos, intimista e quer essa fase 2 dela, vem para esse aqui, A Disciplina do Amor. É muito bonito. Livro de contos muito bonito. E tem meio contos com memória, aquela coisa que a gente não sabe muito bem se ela está falando dela, se tem aí, né? Se é personagem. Se é personagem. Agora, eu aconselho começar com esse daqui, ó, são os mistérios, os contos de mistério. Tem esse, pode ser esse, ou pode ser esse aqui também, ó, Antes do Baile Verde. Esse é um dos mais famosos. Eu tenho essa também. Aliás, aqui dentro tem o Antes do Baile Verde, mas eles são livros com coletâneas diferentes. Eu tenho vários livros que têm o mesmo conto ali, aqui acontece muito isso. Nesse daqui, se eu não me engano, é o que tem o Elga. Esse Antes do Baile Verde, deixa eu ver. Esse aqui tem o Elga. E é legal fazer isso que você falou, né? Ler esse e o do outro, da outra autora. Se você for ler esse daqui, Elga, pega o da Flannery O'Connor, Gente Boa da Roça, lê os dois juntos, que vai ser muito legal. Vocês vão se divertir. Esse outro pequenininho aqui, que foi a minha primeira paixão da Lígia Fagundes Telles, também é legal para começar, porque são os Só fala de novo o nome, Silvinha, que não dá para ler direito. Fica espelhado. Esse Venha Ver o Pôr do Sol, que é o nome de um dos contos também, Venha Ver o Pôr do Sol. E, se eu não me engano, aqui também tem o Venha Ver o Pôr do Sol, no Mistérios. É tipo um quebra-cabeça. Tipo um quebra-cabeça. Eu lembro, eu indo nos cedos, eu tipo, tinha uma lista dos contos que eu já tinha, e eu ficava procurando, tipo, nesse aqui tem 2 contos que eu ainda não li. Aí eu comprava e já sabia que tinha vários contos repetidos. Enfim. Legal isso. Acontece. Eu acho que você podia aproveitar aquela, né? Que você tem filhos, marido, casa, trabalho, está na pandemia, não tem nada para fazer, mas você podia aproveitar um dia e escrever um pouco sobre isso, assim, de maneira informal e tal, porque esse olhar do leitor, eu acho que falta muito para a gente, quando fala dos autores, olhar o olhar do leitor. No fundo, é que todo autor quer poder encontrar os seus leitores. Obrigada, foi ótimo, muito bacana. Ver o brilho no olhar, como falou o Wagner, de alguém falando de um autor, isso é muito bonito. Obrigada, Paula. Eu fico super feliz porque, nossa, a Lígia é uma autora incrível. Eu tenho um carinho com ela, assim, realmente para a vida, porque me fez me apaixonar ainda mais pela literatura, né? Foi uma das responsáveis por me arremessar nesse mundo da leitura, que é um mundo que não tem volta. Uma vez que você se apaixona, que você se arremessa, ou é arremessado por alguém, não tem volta. Então, eu guardo por ela um carinho eterno, uma gratidão eterna por tudo que ela marcou aqui na minha alma e no meu coração. Então, leiam Lígia Fagundes Telles. Gente, 97 A Ana falou que foi ótimo mesmo.
Tá acabando, a gente tem 9 segundos. Ai, Obrigada, obrigada por ter vindo. Vocês também. Até amanhã, gente. Tchau, obrigada, Silvinha. Bom te Paula. ver.